podcast Equilíbrio na Medida, uma iniciativa do Programa Qualidade de Vida do Ministério Público Federal. Olá, pessoal. Vanessa e Diego, da Secretaria de Gestão Estratégica aqui novamente para dar continuidade ao nosso papo de gestão do conhecimento. Só para a gente relembrar rapidinho, no podcast passado nós falamos sobre várias estruturas de registro e compartilhamento de informação e conhecimento que nós já possuímos no MPF. Falamos também sobre algumas formas de gestão que possibilitam esse compartilhamento de conhecimento. Falamos sobre a gestão de processos, a gestão por competências. E no final falamos sobre o papel primordial, protagonista que as pessoas possuem para que a gestão do conhecimento seja implementada. Mais especificamente, estou falando sobre o engajamento. A gente começou a conversar um pouco sobre o compartilhamento de conhecimento e sua importância. E agora, dando continuidade a esse papo sobre compartilhamento de conhecimento, eu gostaria de mencionar duas barreiras ao compartilhamento. A primeira delas que eu gostaria de falar é a falta de tempo. Muitas vezes nós estamos tão atarefados por tantas demandas que é difícil a gente parar para compartilhar, para debater sobre melhores formas de executarmos o nosso trabalho. Ou ainda, uma outra barreira muito marcante, é o receio que muitos possuem de se tornar dispensável, de compartilhar o conhecimento e dessa forma perder um diferencial intelectual que possuem, ao deixar de ser um único possuidor de certos conhecimentos. Muitos pensam que compartilhar significa perder a propriedade intelectual daquele conhecimento, de algum método ou processo, enfim, ou perder a importância na execução de uma atividade, dessa forma se tornar desnecessário ou substituível. Justamente, é preciso perceber que à medida que guardamos o conhecimento para nós mesmos, surge uma série de perdas a partir desse fato. E a gente pode citar aqui algumas delas. Por exemplo, perdemos a chance de aprimorá-lo, esse conhecimento, de construir algo novo. Perdemos a chance de nos sentirmos produtivos, de criarmos um sentimento de pertencimento junto aos nossos colegas de trabalho, enfim, de desfrutar dos benefícios do trabalho em equipe. E ainda mais, quando a gente promove esse quadro de retenção de conhecimento, a gente está vinculado à lógica da escassez, que é uma lógica que envolve a valorização da perda, muito mais da perda do que da posse da coisa em si. Então, nesse momento, diante da falta de compartilhamento de conhecimento, o conhecimento ele não é compartilhado por muitas pessoas devido a uma crença de que se eu compartilhar o conhecimento, eu vou acabar perdendo algo que eu tenho. E quanto, na verdade, é justamente o contrário. Então, cada vez mais a gente deve tomar consciência desse envolvimento com essa lógica da escassez que valoriza a perda e avançar para um contexto justamente posterior de compartilhamento de conhecimento. Agora, falando mais especificamente sobre o nosso ambiente de trabalho, o nosso cotidiano, o principal motivo que a gente deve levar em conta diante do compartilhamento do conhecimento, a principal relevância, é que ele permite a continuidade das atividades. A continuidade do serviço público depende justamente do compartilhamento das informações, do compartilhamento de conhecimento. Então, num quadro que a gente tem um aumento significativo de aposentadorias, em que muitos servidores saem do órgão levando preciosos conhecimentos consigo, associado ainda a um fator que existe nas organizações públicas maior do que nas instituições privadas, que é a rotatividade da liderança, são dois fatores que prejudicam em muito o compartilhamento do conhecimento. E aqui no MPF a gente consegue também visualizar esses dois fatores e os resultados que eles nos trazem de uma forma imediata. Mas para que haja a continuidade dos trabalhos e a entrega de um serviço que busque a excelência, é necessário que o conhecimento dessas lideranças seja compartilhado continuamente. Bom, para que a gente motive as pessoas a compartilhar esse conhecimento, nós precisamos relembrar que o compartilhamento do conhecimento, ele, em primeira mão, nos ajuda a aprimorar os conhecimentos que nós já temos.
ele nos faz evoluir constantemente. E nós sabemos que a evolução por si só já é um fator motivacional. A pessoa que retém o conhecimento com medo de perder sua vantagem competitiva, como já citamos, né, como barreira, ela tende a executar o trabalho sempre da mesma forma, justamente porque elas bloquearam a possibilidade de agregar conhecimentos novos, né? Eu não sei se já aconteceu com você, Diego, mas às vezes você chega num novo setor e com um olhar diferente, você consegue dar uma sugestão que modifica significativamente aquela forma de trabalho. Não é questão de ser mais ou menos inteligente, de chegar e já propor, né, e trazer soluções significativas, mas é justamente por não estar imerso naquela atividade rotineiramente que você tem mais possibilidades de agregar fatos novos, né, ideias novas. Isso já aconteceu com você, Diego? Sim, Vanessa, olha só, já aconteceu sim. E a gente tem que ver ainda que nessa linha que tu está trazendo aqui para nós, de que uma pessoa chega num ambiente que ela não está envolvida naquela rotina de trabalho específico, ela consegue enxergar algo diferente, é muito importante, porque a partir disso a gente foge daquela a reação quase natural que tem, que é, no momento que qualquer ser humano executa uma atividade por um longo período de tempo, ele acaba ficando bastante, vamos dizer assim, desmotivado por essa rotina. O que a gente tem que reter de conhecimento e informação desse contexto? É que os seres humanos, e os seres humanos de uma forma geral, eles são seres intrinsecamente sociáveis. E o compartilhamento do conhecimento, ele incentiva o trabalho em equipe, a cooperação, e isso acaba nos trazendo um sentimento de satisfação, um sentimento de pertencimento bastante efetivo. Então, um outro fator importantíssimo associado ao compartilhamento de conhecimento é que ele é o principal motor para a inovação. E nas organizações públicas, como a gente bem sabe, inovar é uma obrigação constitucional. A inovação é que traz um aumento da eficiência em vários e vários casos. Inovar é necessário para acompanhar as constantes mudanças que ocorrem no mundo atual e assim trazer resultados mais efetivos e céleres à nossa sociedade. A inovação, ela muitas vezes ocorre quando aplicamos conhecimentos de uma área em outra, ou ainda tendo profundo conhecimento da necessidade existente de um certo desafio. Ao contrário do que muitos pensam, a criação de uma inovação é provocada por conhecimento e não somente por imaginação e criatividade. Mas isso é papo para outro podcast. Isso que eu ia falar. Olha, Diego, dando spoiler aí do próximo podcast sobre inovação, né? Mas voltando aqui especificamente, super relevante, né? O que você está falando, realmente, inovação vem de conhecimento. Mas para a gente voltar especificamente para o nosso tema, gestão do conhecimento, eu gostaria de falar sobre o conhecimento em si, né? Já falamos sobre a importância de compartilhar, mas o que é o conhecimento em si, né? Como que a gente pode definir? Nós, seres humanos, costumamos pensar melhor com exemplos, né? Então, eu vou falar aqui portarias, manuais, cartilhas, metodologias, são formas de registro de conhecimento, né? E o conhecimento que pode ser registrado, esse que vai compor, né, esses instrumentos que eu estou falando, são os ditos conhecimentos explícitos. Dessa forma, os conhecimentos explícitos eles podem ser registrados e assim eles ficam disponíveis para que outras pessoas possam ter acesso a ele, conhecendo, analisando e agregando a ele novas experiências e conhecimentos prévios que elas já têm. Porém, o conhecimento, ele na verdade é uma mistura de vários elementos, né? Ele pode ser tanto dessa forma que a gente consiga colocá-lo em algum meio físico ou digital, mas ele também pode ser associado a uma vivência, né? A um saber fazer, o que as pessoas costumam chamar de know-how. A esse conhecimento que a gente ainda não consegue colocar em papel, a gente chama de conhecimento tácito. E a gestão do conhecimento, ela vai justamente se preocupar em como compartilhar esses dois tipos de conhecimento, né? Tanto o conhecimento que é registrável e quanto o que ainda não conseguir ser posto, né, em meio físico digital, como eu havia falado. E a gestão do conhecimento traz algumas ferramentas para compartilhamento dessas duas formas de conhecimento. E eu queria
pincelar rapidamente alguma delas, né? Uma forma muito utilizada é a mentoria. A mentoria é uma prática de gestão de conhecimento que serve para transmitir o conhecimento tácito, né? O saber fazer. Muitas vezes nós realizamos cursos, nos aprofundamos em determinado assunto, mas na hora de colocá-lo em prática, sentimos dificuldade. E é nesse contexto que o mentor pode ser de grande valia, né? O mentor é aquela pessoa que já coloca um determinado conhecimento em prática e, à medida que ele faz isso, ele constrói vários conhecimentos tácitos que somente serão transmitidos por meio da vivência. Então, colocar pessoas mais experientes para auxiliar outras menos experientes é uma excelente forma de transmissão de conhecimentos tácitos. Outra prática de gestão do conhecimento que eu gostaria de mencionar aqui são as rodas de conversa. Elas são um encontro de pessoas que se interessam por determinado assunto, né? Ou elas estudam, ou trabalham, ou de alguma forma vivenciam uma determinada situação que permeia o assunto escolhido para compartilhamento de conhecimento, né? É a promoção do diálogo mesmo entre pessoas que, de alguma forma, estão envolvidas pelo assunto em questão. E só para fechar aqui, eu gostaria de falar mais de uma prática que são as comunidades de prática. Ela difere um pouco das rodas de conversa, porque nas comunidades de prática você tem aqui especialistas, pessoas que trabalham com aquele conhecimento, né? No primeiro podcast, a gente botou uma situação ideal que falava assim: imagine como seria bom se eu conhecesse as pessoas que executam tarefas similares à minha e nós nos reuníssemos periodicamente para trocar experiências e aprimorar o trabalho, vocês lembram? Então, a comunidade de prática é justamente um instrumento que vem materializar esse desejo, né? As comunidades de prática, pessoas que trabalham com determinado assunto, elas se reúnem para trocar histórias, ferramentas e formas de resolução de problemas. Isso mesmo. E, Vanessa, para que essas práticas de gestão do conhecimento elas se tornem efetivas, é muito importante e é indispensável que haja um ambiente propício ao compartilhamento de conhecimento. E que ambiente seria esse? É um ambiente que ele deve de garantir a todos e a todas participantes que eles tenham voz ativa, que todos participem e tenham suas opiniões ouvidas com igualdade. Essa é uma característica fundamental desse ambiente de compartilhamento de conhecimento, desse ambiente que se desenvolve essas práticas de gestão de conhecimento que a Vanessa acabou de exemplificar aqui para nós nesse podcast. É importante também que a gente leve em consideração o seguinte: para que o conhecimento se dê de forma ótima, isso é, aquela melhor forma possível, esse ambiente de cooperação, escuta ativa e igualdade, ele seja bastante fortalecido e continuamente estimulado. É muito importante que haja um estímulo constante a essas características desse ambiente de cooperação, que envolve essa escuta ativa, que envolve essa igualdade. Então, são valores que eles têm que ser estimulados de uma forma permanente. As pessoas envolvidas nessas práticas de gestão de conhecimento e compartilhamento de conhecimento, elas devem se sentir à vontade e motivadas para falar, independentemente do cargo que ocupam, ou seja, se a pessoa ocupa algum cargo de chefia, ou se ela é membro da instituição, ou se ela é servidor da instituição, ou ainda mesmo se ela é um estagiário da nossa instituição. É essencial que ocorra nesse processo de compartilhamento uma conexão entre os participantes. Afinal, não há dúvida de que todos se dedicam ao trabalho almejando entregar os melhores resultados para o cidadão. Não é isso então, Vanessa? Falaremos ainda um pouco mais sobre esse ambiente propício ao compartilhamento de conhecimento no podcast de inovação. Afinal, como já dissemos nesse podcast, a gestão do conhecimento e a inovação são assuntos tão interconectados que o ambiente propício para a inovação é justamente o mesmo ambiente que permite trocas de conhecimento. Neste ambiente, alguns princípios devem ser estritamente respeitados, como a gente já enfatizou aqui, a colaboração e a empatia. Então, até mais, pessoal. Até o nosso próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Você ouviu o podcast Equilíbrio na Medida, uma iniciativa do Programa Qualidade de Vida do Ministério Público Federal.